Nós vamos conversar então com o advogado especialista em crimes cibernéticos, Luiz Augusto Durso, sobre este assunto. Muito obrigado pela entrevista e bom dia para o senhor. Bom dia, Rafael, bom dia, Lívia, e a todos que nos acompanham no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom, o Elon Musk, a rede social, seus novos representantes aqui no Brasil entregaram os pedidos a Alexandre de Moraes. Nós estamos em vias de ver o X voltar a funcionar, na avaliação do senhor? E dentre essas demandas que o ministro fez, tem alguma coisa que seja fora do padrão, que outras empresas que operam aqui no Brasil têm de respeitar? Ou a empresa é que não estava fazendo o que devia para operar aqui no Brasil? Rafael, me parece que sim. Me parece que essa novela finalmente vai acabar. A expectativa é que no começo da semana que vem o ministro despache, determine e revogue a decisão de suspensão do X, liberando essa plataforma para os mais de 22 milhões de usuários que a utilizam aqui no Brasil. Me parece também que ainda falta para ir à conclusão essa situação, documentação da Receita Federal e do Banco do Brasil. Com relação à documentação exigida ao X, as informações apontam que toda a documentação solicitada ali foi apresentada. Com relação à sua pergunta da exigência ou das exigências ali do ministro, não há dúvida nenhuma que tem sido mais rigorosa. Isso eu acredito por causa desse breve histórico, né, dessa situação que se passou em que Elon Musk tuitava dizendo que ia remover a representação legal, que não ia cumprir as decisões judiciais, e agora ele voltou atrás, está colocando o representante legal e está cumprindo as decisões judiciais. Então o ministro tem sido sim mais rigoroso com relação ou em comparação a outras empresas, exigindo documentação da junta comercial, procurações registradas, documentos originais. Isso é uma determinação um pouco mais rigorosa. Lembrando que o representante legal no país não é o procurador, né? Não é uma simples procuração para o advogado. A representação legal é alguém que de fato represente aquela empresa e poderá, inclusive, ser responsabilizado em nome da empresa se ela não estiver funcionando mais no país. Por isso é um cargo de muita responsabilidade que pode ter, inclusive, seus bens atingidos em determinados problemas, e por isso o ex tem toda uma preocupação também em estabelecer quem será essa figura, no caso é uma colega, uma advogada que assumiu esse papel. Então, toda a documentação aí posta, aguarda-se agora a decisão do ministro com a expectativa de voltar ao X na semana que vem. Doutor, houve uma decisão do ministro Alexandre de Moraes no início dessa situação envolvendo a suspensão da plataforma aqui no Brasil e que foi muito polêmica, houve até uma ação que a OAB entrou na justiça contra essa decisão, que foi a das multas de R$50 mil para quem violasse essa ordem de suspensão acessando o X via VPN. E aí agora, numa nova decisão do ministro, eu não sei se houve uma mudança ou se isso ficou mais claro, houve o entendimento de que, segundo o ministro, primeiramente essas pessoas precisam ser notificadas e não só pelo fato de acessarem a plataforma, mas por divulgarem desinformação e conteúdos de ódio. Se, após notificadas, continuarem descumprindo essas determinações, aí sim elas seriam multadas em R$50 mil. Houve alguma mudança de entendimento nessa decisão do ministro em relação a isso? E se sim, o fato de notificar primeiro essas pessoas atenua as críticas que essa medida havia recebido anteriormente? Eu fui um dos grandes críticos, inclusive, desse trecho da decisão, dizendo que multaria usuários pelo uso do VPN, primeiro pela questão da falta de intimação, que aí é o que você diz de notificar. A parte, para descumprir uma decisão judicial, precisa ser intimada. Senão, ela precisa estar prevista em lei. Aí sim você não precisa de intimação prévia. A lei está posta, entra em vigor e todo mundo tem que cumprir. Não existe o desconhecimento da lei como justificativa. Diferente de uma decisão judicial, que você precisa primeiro ter sua ampla defesa sempre observada, mas também intimação prévia para ter a consequência. Então não daria para punir nenhum usuário que não foi intimado. Não é porque essa decisão foi amplamente divulgada na imprensa que presume-se a intimação. Não existe intimação
informação erga omnes, que ao ser publicada ela atinge todo mundo. Então, diante disso, nós criticamos muito essa questão da falta de intimação e até a previsão de punir usuários que não são partes no processo com multas absurdas de R$50 mil por uso de uma VPN, que também impediria na prática, Lívia, a própria investigação. A VPN é criptografada ponto a ponto, você não consegue identificar quem consegue identificar quem usou, mas não para quê. Não dá para ter certeza que o indivíduo usou uma VPN para acessar o X. Não dá para ter certeza que o usuário usou VPN para nada. Dá para saber que ele usou. Então, diante disso, acredito que o magistrado, a própria lei aí, o próprio judiciário, perdão, está observando que está na lei, que é a obrigatoriedade da intimação. Inclusive, ainda sobra, Lívia, um grande debate que eu esclareço sempre nas minhas redes sociais, que ficou a dúvida que a Polícia Federal estava investigando não só quem usou VPN, porque essa notícia é verdadeira, mas aqueles usuários que tiveram acesso quando houve aquela liberação temporária por causa da mudança do provedor para Cloudflare. Essa situação, para todos os usuários que utilizaram a plataforma durante essa liberação temporária, não há problema nenhum. Você, usuário, não se preocupe, você não vai ser multado, porque a decisão era muito clara, e ainda é, né, porque ainda está em vigor, dizendo que só seria multado o usuário que usar um subterfúgio, como uma VPN, para burlar o bloqueio. O que não aconteceu para esses usuários que utilizaram a plataforma quando estava liberada. Então, essa questão da VPN, eu acredito que não vai resultar em multa a ninguém. E se resultar, a meu ver, seria uma injustiça, porque não houve intimação prévia, como você bem registrou. Conversamos com o advogado, especialista em crimes cibernéticos, Luiz Augusto Durso. Muito obrigado pela entrevista e boa sexta-feira para o senhor. Muito obrigado a vocês, boa sexta-feira e bom final de semana.